Gente, eu vou dar o maior susto, como a gente estava falando, né? Então, aqui. Alguém? Eu acho minha mãe, tudo. Pode ser até meu pai. Não com cabelão assim, tá? Gente, eu não cortei meu cabelo, tá? Eu prendi. Gente, na verdade, minha mãe. Para contornar todo esse desenho, já volto fazer alguns desenhos de trollagens. Já volto com vocês. Gente, e agora? A gente vai fazer um negócio. Eu já tô contornando. Tô vazando pra casa, nem vazou aquele papel. Acho que eu cheiro mesmo, sabe? Pressão ali. Gente.